Boa noite, Carlos. Boa noite a todos, a todas que estão conosco hoje. Pronto, está gravando. Aí, pessoal, como eu ia dizendo, hoje eu deixei o exercício do ponto 2, que a gente vai começar o ponto 2 hoje, tá? Esse exercício do ponto 2 é naquele mesmo sistema. Existe fixação, vale meio ponto. Não importa o número de questões que você acerta, façam para constar a participação e também, né, ter a questão das duas faltas se não fizer o exercício. O prazo vai 15 dias, né? Então, hoje, 18, vai a 1º de setembro. Podem fazer até o dia 1º de setembro, mais do que suficiente para responder essas 5 questões, né? Também, gente, semana que vem, antes do dia 1º, aliás, de setembro, eu vou deixar um exercício de fixação, não, um exercício para vocês de um artigo, parecido com o que a gente fez. Esse artigo, ele soma mais um ponto na nota, né? E aí vai ser um exercício em cima desse artigo, ou seja, um exercício feito em cima da análise do artigo. O artigo eu ainda não escolhi. Semestre passado eu trabalhei com vocês, acho que 2 artigos. Eu trabalhei um sobre análise do discurso, né, isso, registro de transição. Eu sempre gosto de trazer artigos em temáticas assim mais variadas para enriquecer, artigos que a gente apresenta principalmente em congressos, e também incentivar a produção, porque um dos aspectos que vocês sabem que a nossa instituição tem é justamente esse aspecto de incentivar a produção científica, né? E eu participo, e os alunos também, que são dos nossos grupos de pesquisa e extensão, participam sempre de muitos eventos, né, sejam eventos locais, nacionais, regionais. Então, esses artigos servem nesse sentido para que vocês deem uma analisada, conheçam a temática, né. Eu trabalhei com vocês um artigo, foi sobre análise do discurso, né, a questão do discurso contra direitos humanos no Brasil, que foi da primeira unidade. Da segunda unidade, eu não sei se eu trabalhei da questão da violência policial. Foi esse ou não? Alguém lembra? Se não, eu olho lá no Google Classroom. Foi o da China, exatamente, Emiliane. Obrigado. Que foi aquela questão da responsabilidade internacional da China pela pandemia, que inclusive foi publicado o artigo. Não sei se vocês sabem disso, eu publiquei nas redes sociais, mas naquela época ainda não tinha sido publicado, não, o slide. Eu fiz um vídeo, mas hoje já tem um artigo. Tem uma revista muito boa que publica trabalhos de direito internacional. Não só, eu vou mandar para vocês, vou ver se eu pego aqui e mando para vocês. Essa revista é muito boa porque ela não aceita só, ela é direito internacional. Aí não importa se você é de relações internacionais, se é do curso de direito, se é na área de direito internacional, eles publicam. Inclusive, eles estão com um evento aberto, o evento é bem baratinho. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Vou mandar para vocês. É um grupo de pesquisa que é do pessoal de Minas e do Rio, mas esse pessoal está se destacando muito, eles estão fazendo um trabalho excelente. Inclusive, se vocês tiverem a curiosidade de analisar a autoria dos trabalhos, vocês vão ver que tem muita gente de RI também publicando com eles, né? E trabalhos assim interessantíssimos, né? Que deixa eu mandar aqui para vocês, pronto. Eu vou botar o meu artigo e vou colocar do evento dele. Se algum de vocês tem algum artigo ou queira mandar algum artigo, é mais do que recomendado, porque o pessoal está trabalhando muito bem. Pronto, aqui no chat eu vou colocar primeiro o do meu artigo, que aí vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem baixar. Inclusive lá explica como é que vocês citam, se algum de vocês depois quiser fazer algum artigo sobre esse assunto da pandemia, vocês podem usar como referência. E deixa eu procurar agora do evento deles. Aí eu já coloco aqui, aí se algum de vocês se interessarem, o evento deles é mais do que recomendado. E o custo, vocês vão ver que o custo é baratíssimo. Cadê aqui? Tarará. Cadê o evento deles?
Pronto, já achei. Vou publicar aqui no chat e vocês dão uma olhadinha, viu? Essa vai ser a primeira jornada científica de Direito Internacional Sem Fronteiras, né? Que será o primeiro workshop de língua francesa aplicado ao direito internacional e relações internacionais. Eu acho que tem alguns de vocês que estudam francês, né? Ou não? Os assuntos vocês dão uma olhadinha, vocês vão ver que o preço deles varia de 15 a 20 reais, né? De acordo com. E os assuntos são Direito Internacional dos Direitos Humanos, Direito Internacional Ambiental, Diálogo sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Direito e Tecnologia e Direito Internacional Penal. Então, quem se interessa, dá uma olhadinha. Sim, é Heloísa, né, que estuda. Sim, Heloísa, quem estuda francês. Ótimo, uma excelente língua, principalmente para quem quer ir para a diplomacia. E, francamente, do jeito que a situação está no Brasil, o concurso do Instituto Rio Branco cada vez mais está mais atrativo. Não sei se vocês viram que saiu o salário agora. Salário inicial, quer dizer, você, enquanto você está cursando o cursinho preparatório, você já ganha 19 mil reais. Do jeito que a coisa anda hoje em dia, né? É das carreiras, vocês sabem, né? As carreiras do Estado, a carreira diplomática, militar ou judiciário, hoje em dia é uma das poucas que realmente tem salários altos, fora a questão de medicina, né? Tem salários altos. Mas assim, Heloísa, se você quer entrar na carreira, boa sorte, eu aconselho, se precisar de alguma coisa, a gente dá o conselho. Agora, realmente a pessoa tem que se dedicar bastante, entendeu? Tem que estudar, fazer aqueles cursinhos e concurso. Porém, a vantagem é que no curso de Relações Internacionais, vocês veem mais matérias focadas do que em outras áreas. Por exemplo, a parte de cálculo e economia, que eu sei que muitos alunos de RI não gostam, mas cai. Inclusive, quando eu fiz o concurso, eu peguei ponto e corte, eu já disse isso, né? A questão dos idiomas, história, também política internacional, né? Boa noite, Raquel. Então, boa sorte. Agora, é uma coisa que você tem que investir ali uns 2 anos de estudo para conseguir passar. Verdade, uns 2 anos de estudo para o camarada conseguir passar ali. Pelo menos uns 2 anos. Mas vale a pena, com certeza. É uma carreira que você entrou ali, você tem um dos melhores salários do Estado brasileiro e você tem uma estabilidade muito grande. Mesmo que a gente esteja agora, devia nem falar isso porque está gravando, né? Mesmo que agora a gente tenha doido de Itamaraty, mas logo, logo esses doidos saem. Você vai ter 35 anos de carreira, né? Essa perspectiva de você ter esse governo agora. Gente, eu entrei estava até comentando com o professor Gustavo, eu entrei na página da FUNAG, que não sei se vocês conhecem, é a Fundação Alexandre Guzmão, e estava procurando lá alguns artigos, né, sobre política externa e tal. É a Fundação Alexandre de Guzmão e do Ministério das Relações Exteriores. Aí tinha aquela conversa de comunismo, globalismo, Olavo de Carvalho. Gente, eu digo, eita, diabo. Só loucura, né? De globalismo, de comunismo, esse tipo de discussão que não existe, é ridículo. Né? Ameaça comunista no Brasil. Não, deu vontade de rezar o crente Deus Padre, quando eu olhei o tema. Mas esses malucos, gente, eles não ficam muito tempo considerando a carreira diplomática de uma pessoa, entenderam? E você entra ali, por exemplo, você entra ali e vai ficar ali seus 30 anos, claro. Por exemplo, uma pessoa jovem que nem vocês, faz o concurso com 20 e poucos anos, vai se aposentar ali na casa de 50, 60 anos. Então, você ainda vai ver muita água rolar por debaixo da ponte. Eu tenho certeza que essas maluquices vão ser superadas logo, logo. Né? Esse tipo de discussão de globalismo, de comunismo de Foro de São Paulo, a ameaça comunista. Chega todo de camisa vermelha aqui para homenagear. Né?
Mas, enfim, é isso, gente. Vou deixar, depois eu escolho o artigo. Eu estou com vontade de deixar esse sobre violência, justiça de transição e violência policial, que é um tema bem atual e bem interessante para vocês. Eu publiquei. Também tem outros temas, ou se vocês quiserem, por exemplo, eu tenho um que fala sobre corrupção e justiça de transição, né? Que também é interessante. Eu tenho um mais específico que aborda também um artigo publicado há pouco tempo, que aborda a questão da eleição de Jair Bolsonaro, mas aí eu estou com medo de vocês colocarem que eu sou doutrinador, né? Então, esse aí eu já não acho tão bom. Interessante, eu publiquei no Congresso no México, semestre passado não, ano passado, exatamente há um ano atrás. Foi publicado pela LACIP e tudo mais, né? Eu mandei para uma revista aqui no Brasil um artigo que um trecho não era nem, o assunto não era nem Bolsonaro, mas tinha um trecho que era crítico a ele, aí eles esculhambaram. E esse eu publiquei no México. Mas, enfim, depois a gente vê aí com vocês, se vocês se interessam. Eu tenho os 3 artigos que seriam sobre isso. Um sobre violência policial e justiça de transição, outro sobre a questão da corrupção, que as pessoas falam que a corrupção surgiu agora. Não, isso aí é coisa velha e tem muita raiz na ditadura. E tenho esse da eleição de Bolsonaro, uma análise da eleição de Bolsonaro, né? Então, eu acho que um dos 3 daria bom. Estou mais inclinado a colocar o de violência policial. Mas vamos lá, pessoal, vamos aqui ao que nos interessa, né? Vamos terminar o ponto 1 e começar o ponto 2. Gente, lembrando sempre, né? Podem perguntar, interromper a hora que vocês quiserem. Quando eu estiver apresentando, eu não consigo ver o chat. Então, perguntem no áudio ou peçam para algum colega ler. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para não ficar aparecendo. Eu estava aqui. Eu estava aqui. Pronto, tem 6 slides para a gente apresentar. Bem, pessoal, a gente estava falando do ponto 1, introdução ao direito internacional privado, conceito e aspectos históricos. Então, nessa página aqui, a gente estava falando sobre Bartolo, o mestre italiano, né, que é um dos fundadores do direito internacional privado, que entra na escola dos pós-glosadores, né. Esses não se limitavam a interpretar o direito romano, mas a criar um direito novo a partir da glosa, e aí eles propunham critérios em relação a soluções do direito internacional em relação a conflitos de leis que até hoje são utilizadas, né? Como, por exemplo, para bens imóveis, a questão da lei da localização da coisa, para a sucessão, o domicílio do falecido, para contratos, o lugar da celebração, ou seja, o lugar que o contrato foi assinado, celebrado. E delitos, que são crimes, a lei do lugar do ato. Bom, pessoal, depois dos pós-glosadores, aí começa o movimento estatutário. Esse movimento estatutário, eles misturavam a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, com o pensamento doutrinário, que é o pensamento dos autores. Então, começa pela escola estatutária francesa. A escola estatutária francesa, no século XVI, criada por Bertrand d'Argentré, distinguia os estatutos reais, que são ligados a coisas, e os pessoais, mais tarde admitindo os mistos. Então, esses estatutos, como eu estou dizendo, era uma mistura de análise doutrinária com decisões judiciais que formam a jurisprudência. Eles faziam essa análise. E eles tinham os estatutos reais, reais é ligado a coisas, porque em latim coisa é res. Então, sempre que no mundo do direito você ouviu a palavra real, por exemplo, garantia real, o que é garantia real? É num bem. Então, real aí não tem a ver com realeza, com nobreza, mas tem a ver com bens, sejam bens móveis ou imóveis, por conta, como eu disse, que em latim coisa é res.
O direito, o ramo do direito que trabalha com questões de título de nobreza, esse tipo de coisa, não é direito real, mas é direito nobiliárquico, que não existe no Brasil, tá? Mas existem em países que são monárquicos ou que já foram monarquia, como Portugal, Alemanha, Itália, né? Eles têm, porque os títulos ainda continuam válidos, aqui no Brasil não, viu? Então, você pode ter um título só como souvenir, como eu já, acho que eu já falei que eu tenho, né? Que eu comprei no Reino Unido, só para souvenir mesmo, só para ter aquele souvenir, mas não vale nada não. E os pessoais que seriam ligados a, por exemplo, geralmente no direito internacional, os pessoais são ligados a domicílio, ou seja, o seu lugar de domicílio ou a sua nacionalidade. Que aí, notem, relativo à condição da pessoa. Reais é relativo ao bem. Por exemplo, a questão da localização do bem, que praticamente é universal, ou pelo menos em relação a todos os países que a gente conhece, bens imóveis, casas, terrenos, são regidos sempre pela lei do país que se localizam, não importa a nacionalidade do proprietário. A escola estatutária holandesa, no século XVII, tendo como expoente búlgaros Huber e Rodenburg, seu criador, o último, né, adotou o critério absoluto da territorialidade de todos os estatutos, sejam os reais, relativos a bens, e sejam os pessoais, como a nacionalidade e o domicílio. Essa escola estatutária holandesa, primeiro, ela tem a ver com o século de ouro dos Países Baixos, que talvez alguns de vocês gostem muito de história, sabem que o século de ouro dos Países Baixos é justamente o século XVII, que é o período de maior desenvolvimento dos Países Baixos. Isso no aspecto econômico, cultural, é o período que você vai ter grandes pintores nos Países Baixos, como né, Rembrandt, e no período que os Países Baixos começam a se expandir no mundo, inclusive quando ocorre a invasão aqui do Nordeste, né, nesse mesmo século. Então, nesse tempo, vamos colocar assim, a Holanda. Holanda, vocês sabem que é só uma parte dos Países Baixos. Inclusive, o próprio governo dos Países Baixos tem feito uma campanha para as pessoas não chamarem mais de Holanda, que é um pouco aquela discussão, tomar a Inglaterra pelo Reino Unido, enquanto que a Holanda é somente uma província dos chamados Países Baixos. Né? Inclusive, tem a Holanda do Norte e a Holanda do Sul, tem outros países como a Frísia, países não, províncias, né? Frísia, tem a Zelândia, que é a velha Zelândia, que todo mundo sabe onde fica a nova, né? Mas a velha, ninguém sabe. A velha fica nos Países Baixos, é uma das províncias que compõem os Países Baixos, a velha Zelândia. Zelândia vem de Zealand, que, como o cognato em inglês indica, né, é terra do mar, que é uma região mais próxima ao mar, e aquela área que os habitantes dos Países Baixos foram fazendo diques e ampliando, já que é um país pequeno, né, ampliando através de diques, eles iam tirando água do mar e fazendo aterros, né. E essa escola estatutária holandesa, gente, ela trouxe novamente o critério absoluto da territorialidade. E, nesse sentido, ela é um retrocesso. Por quê? Porque se eu utilizo o critério absoluto da territorialidade, eu estou dizendo que todos os problemas de direito internacional privado vão ser solucionados pela lei do território em que se aplica, seja em relação a bens ou em relação a questões pessoais, né? Pronto. Isso é um retrocesso, porque a gente viu aqui, falou no comecinho, semana passada, que essa questão da territorialidade, ela limita a aplicação do direito ao território no qual ele foi limitado. E o direito internacional privado, um dos seus pressupostos básicos, é que a norma jurídica de um país pode ser aplicada em outro. Então, essa escola estatutária holandesa, ela é retrocesso porque ela volta a uma realidade que havia na antiguidade, na época dos romanos e dos gregos, né, e principalmente no período feudal, que também o seu feudal só aceitava a lei do seu território. Então, o direito internacional privado, gente, se desenvolve porque eu posso aplicar a lei de um país em outro, dependendo aí de circunstâncias, principalmente que envolvam bens ou questões pessoais, né, família, etc.
No século XVIII, surge a escola alemã, né, no qual se destacam Herth e von Coxey, que adotam uma abordagem eclética, mesclando estatutos reais, pessoais e mistos, que são aqueles que juntam, né, as duas questões. O direito alemão influenciou bastante o nosso sistema jurídico, a gente já falou, acho que, sobre isso, né? E é interessante essa abordagem eclética que eles têm, no qual, em determinadas circunstâncias, adotam os reais, os pessoais, e depois, e aí, assim, acabam adotando os mistos, né? Agora, essas escolas estatutárias, elas não eram muito práticas. Por quê? Porque eles criavam um trabalho, por exemplo, de fazer livros, artigos científicos, mas isso vai ser substituído por um processo de codificação, ou seja, de criação de legislação ou de positivação, a partir do século XIX. E vão surgir inúmeras normas de direito internacional privado em vários países. Quer dizer, você substitui o aspecto doutrinário e de literatura das escolas estatutárias por leis gerais, né? E aí vai ter a França em 1804 com o Código Civil de Napoleão, que talvez você já ouviu falar. No caso do Código Civil de Napoleão, as normas de direito internacional privado vêm no começo. Eu digo isso porque já consultei. Na Itália, com o Código Civil italiano elaborado principalmente por Mantini, né, em 1865, mas hoje a Itália tem outra norma, ela tem uma norma à parte do Código Civil, ela tem uma norma de direito internacional privado à parte, que eu, inclusive, já pesquisei também. Do mesmo jeito, a Alemanha, em 1896, que era o Código Civil alemão, chamado BGB, e hoje tem uma legislação à parte de direito internacional privado. No caso da França, desses três países que eu citei, é o único que a mesma legislação ainda continua vigente com algumas reformas, né? Mas ainda é o Código Napoleônico. Porque foi Napoleão que promoveu esse código, porque alguns de vocês, principalmente quem gosta mais de história e política internacional, sabe que, apesar do militarismo, Napoleão ele promove o liberalismo, e o Código Civil é um dos principais instrumentos para o liberalismo. Principalmente porque ele dá foco em duas questões: a igualdade formal de todos perante a lei e em proteger a propriedade privada. Bom, então Napoleão ele ajuda a espalhar o liberalismo na Europa, mesmo através das armas, né? Tira ou ajuda a expulsar o resto de feudalismo e principalmente a questão da diferença de classe legal, porque isso era admitido legalmente, né? Essas legislações que usam o Código Civil Napoleônico, um dos primeiros pressupostos é a igualdade de todos perante a lei. Ainda no século XIX, despontar, ou seja, aparecer, né, e tomar dianteira grandes percursores do estudo do direito internacional privado, como o History, Savigny e o Mantini. O Joseph History era juiz da Suprema Corte norte-americana. Juiz da Suprema Corte norte-americana é o equivalente aqui no Brasil a ministro da STF, ou seja, é uma autoridade do topo do Poder Judiciário. E professor da Universidade de Harvard. Ele propôs substituir a gentileza ou a cortesia internacional pela busca da boa justiça na aplicação do direito estrangeiro. Sua doutrina defende dois pontos. Bom, pessoal, aí antes de mais nada, como eu disse, esse History, ele era juiz do mais alto tribunal dos Estados Unidos, que equivale ao STF de lá, ao nosso STF daqui, né? E era professor de Harvard. Ele achava que o direito estrangeiro deveria ser aplicado não por uma questão de cortesia, ou seja, de gentileza, mas pela ideia de justiça. E ele propunha alguns critérios para você aplicar o direito estrangeiro, né? Defendendo, por exemplo, algumas coisas até bem parecidas com os italianos já adotavam lá na época dos pós-colonizadores, no final da Idade Média, né?
Então, por exemplo, em relação à capacidade das pessoas, a lei do domicílio. O que é que significa isso? Você é maior ou menor de acordo com a lei do seu domicílio. Alguns países adotam nacionalidade. Já outros preferem domicílio, principalmente no caso dos Estados Unidos. Por quê? Imaginem, por exemplo, que, claro, hoje em dia a maioria dos países adotam um critério de maioridade com 18 anos. Poucos não são 18 anos, né? Apesar de que tenho na cabeça, por exemplo, que na minha época o Brasil era 21, maioridade, né? Acho que vocês sabem disso. Então, maioria 18, mas, por exemplo, no caso, na época, e isso era no século XIX, vamos dizer que um imigrante europeu de algum reino bem distante, tinha muitos pequenos reinos na Alemanha, na Itália, né? Na região da Alemanha e na Itália, antes da unificação, e essa pessoa chegava nos Estados Unidos, aí isso, vamos dizer que na legislação dela de origem, na nacionalidade, era menor. Porém, chegar nos Estados Unidos, ela podia ser considerada maior, porque o que valia era o domicílio. Então, não importava a nacionalidade. Então, para um estado de imigração, de imigrantes como era os Estados Unidos e são até hoje, é mais interessante que a capacidade, ou seja, a maioridade, a minoridade, e também interdição. Interdição é quando a pessoa tem um problema mental que os parentes interditam judicialmente, sabe? Aí nomeia um responsável, que é chamado curador, para a pessoa. A capacidade para contratar, definida pela lei do local do contrato, que até hoje o direito brasileiro, por exemplo, segue esse critério. Mas, assim, hoje, pessoal, essa capacidade para contratar é um pouco relativizada, principalmente quando tem empresas. Elas podem escolher se há direito disponível, né? Vocês sabem que tem determinado direito que as partes podem dispor. Por exemplo, principalmente quando é uma relação empresarial entre duas empresas, né? Quando tem consumidor, que aí é considerada a parte mais fraca, o hipossuficiente, a história é outra, né? Mas aí as partes escolhem, e até porque hoje em dia, muitas vezes, os contratos se celebram pela internet, então não há um local de celebração do contrato. Aí as partes escolhem, né, no contrato, qual é a lei que vai reger aquele contrato. Bens imóveis, a lei da sua situação, que a gente já falou aqui, que é adotada praticamente universalmente. Casamento, a lei do lugar da celebração. Tem alguns países que seguem também o primeiro domicílio conjugal, ou o mais recente, varia. Divórcio e relação dos cônjuges, a lei do atual domicílio, que também é muito usada. Alguns também usam, como eu disse, o primeiro domicílio. Pronto. Depois da gente falar do history e dos critérios que ele propunha, vamos falar de Savigny. Savigny era alemão de origem francesa, né? A família dele era protestante, mas ele era um professor, inclusive acho que ele tinha título de barão. Sim. E ele, com Savigny, surgiu a ideia de universalismo no direito internacional privado. Ou seja, para ele, as normas de direito internacional privado deveriam ser universais, ou seja, adotadas pelo mundo inteiro. Defendendo, entre outras coisas, que o domicílio é o elemento de conexão por excelência. Para ele, o melhor critério para você resolver questões de direito internacional privado é olhando o domicílio das partes. Tá? Porque é no domicílio que você centra o seu interesse econômico, etc. Você pode ser uma pessoa que tem a nacionalidade de um país, mas se mudou para outro, como a gente estava citando naquele exemplo. Então, ele achava que sempre o melhor critério era seguir a lei do domicílio da parte. Por outro lado, Sabine entra no assunto que a gente ainda vai ver nessa unidade, no ponto 5, que determinados institutos jurídicos não podem ser aplicados no direito internacional privado. Isso existe até hoje. Tá? Hoje não são os mesmos, obviamente, mas existe até hoje essa noção de que não é todo direito estrangeiro que você pode aplicar através do direito internacional privado. E para ele eram 4 institutos jurídicos. Então, isso fica até os nossos dias em relação a essa questão de que não é toda a norma estrangeira que você pode aplicar em outro país. Por exemplo, quando for houver uma fraude à lei,
quando se ferir a ordem pública, então não se deve aplicar essa norma estrangeira. Primeira coisa, em relação à poligamia. Poligamia, na opinião de Savigny e de muitos autores, deve ser aplicada somente no país que instituir a poligamia, entenderam? Lembrando, poligamia... Oi, pode perguntar, alguém vai falar alguma coisa? Eu falei que sim. Pode perguntar. Eu falei que entendi. Entendeu, né? Ah, sim. Poligamia é quando um homem se casa com várias mulheres. Se for o contrário, a gente chama isso de poligenia, tá? Então, poligâmico é isso. O próprio STF, ele indeferiu um caso, não sei se era um brasileiro ou um muçulmano que veio de outro país, né, que veio residir no Brasil, e alegando que feria a ordem pública. Então, não reconheceu. Morte civil, como é essa morte civil? Morte civil talvez seja diferente do que vocês estão pensando. Não existe mais, assim, eu não conheço países que adotam mais essa questão de morte civil. Morte civil era o seguinte: o camarada foi condenado à pena de morte enquanto ele está esperando o cumprimento da pena, é como se ele já tivesse morrido. Ele não pode mais vender bens, ele não pode fazer mais testamento, entenderam? Ficaria como se ele já tivesse morto. Então, isso é como se não tivesse cessado os direitos para ele. Então, civilmente está morto. Essa é a morte civil. Hoje em dia, aquelas pessoas, por exemplo, que ficam nos Estados Unidos, no corredor da morte, esperando o cumprimento da pena, elas não estão civilmente mortas, muito pelo contrário, né? Elas podem entrar com recurso, elas podem fazer testamento, vender bens, se tiver, né? Então, nesse sentido, era a morte civil. A morte civil, pelo menos no mundo ocidental, acabou no século XIX. Desde o século XIX, a maioria dos países não usam mais. Escravidão, na época de Savigny ainda existia, né? Savigny, na primeira metade do século XIX. Então, você ainda tinha países naquela época, como o Brasil, os Estados Unidos e Cuba, que ainda tinham escravidão, então também, para ele, era um instituto jurídico somente aplicado no país de origem, né? Que no Brasil, como você deve lembrar, a escravidão só foi abolida em 1888. Eu não me orgulho disso, né? Mas eu gosto de falar porque isso reforça o quanto a escravidão ainda é próxima. Eu sou somente a terceira geração da minha família que não viu escravos dentro de casa, porque do avô de meu pai para trás, aliás, o avô de meu pai, quando era criança, né, ele nasceu em 1977, o pai dele e o avô dele tinham escravos. E ele morreu em 59. Meu pai ainda conviveu com ele, né? Então é uma pessoa próxima, ou seja, 3 gerações atrás de mim, ainda viram escravidão. E proibição de aquisição de propriedade imobiliária por judeus. Isso ocorria principalmente na Alemanha, mas na época dele, mas mesmo países como Portugal e Espanha ocorreu bastante. Judeus não poderiam adquirir imóveis, inclusive por isso é que muitos se dedicavam a profissões liberais ou ligadas ao comércio. O comércio, isso faz parte da história dos povos do Oriente Médio, né? Eles têm essa tradição comercial. Mas, por exemplo, em lugares como Viena, muitos judeus eram médicos, professores, justamente porque eles não poderiam ter fazendas, ter propriedades, né, imóveis, então eles se dedicavam mais a atividades ou ligadas a banco, comércio e atividades intelectuais, né, professores, médicos, etc. Então, isso aí, para Savigny, só poderia ser aplicado no país. Era um instituto jurídico abominável, né? Só é aplicado naquele país que emitiu. Hoje em dia, por exemplo, a pena de morte entra nesses institutos que a gente chama de institutos jurídicos abomináveis. Ou seja, que só tem validade dentro do país que emitiu. Não vale além de outro território, né? Não vale em outros territórios, só vale naquele país que admitiu ou naquele país que admite.
também igualmente, né? Bom, pessoal, vamos lá. Bom, para encerrar agora, vamos falar algumas coisinhas sobre direito internacional privado, né? Várias designações foram utilizadas para denominar a disciplina de direito internacional privado. Por exemplo, direito privado internacional, que aí inverte, né? Que é direito internacional privado, aí fica direito privado internacional. Direito privado humano, não pegou. Direito extraterritorial tem sentido, mas também não pegou, porque é um direito que você aplica fora do território de origem. Direito interespacial não pegou, porque eu acho que o pessoal ficava pensando que tinha a ver com espaço, que aí é outro tipo de ramo do direito, que é aquele que regula, inclusive tem até alunos nossos aqui da SES que têm interesse em pesquisar, que é essa área de direito espacial, né? Que tem a ver com satélites, foguetes, regulação da exploração espacial. Isso é uma área bem interessante. Eu estou com 2 alunos que estão produzindo artigos nessa área. Direito civil internacional não pegou também, porque ele não aborda só a questão civilista, né? Aborda questões como consumo, direito empresarial, trabalhista também, né? Conflito de leis é só uma parte, inclusive é o assunto que a gente vai ver no ponto 5. Então, o nome acabou pegando mesmo direito internacional privado. Inclusive, em inglês, é Private International Law, tá? Private International Law, mesma coisa, mesma disciplina. Se vocês virem assim, forem estudar um programa de mestrado e doutorado lá fora, você vê, Private International Law, é direito internacional privado. A maioria dos doutrinadores defende a autonomia do direito internacional privado, né? Dizendo que é uma disciplina autônoma de outras. Alguns cursos gostam de colocar direito internacional público e privado junto, eu não recomendo. Inclusive, já houve propostas no nosso curso, mas eu não recomendei. Não é pela carga horária do professor, não. É porque são assuntos diferentes, embora sejam da mesma área. Direito internacional público, ele foca mais nas relações de direito público. Privado, relações privadas relativas à família, relativas às sucessões, a questões empresariais, como a gente falou, consumo, né? Tem assuntos em comuns, como, por exemplo, nacionalidade. E esse ramo do direito ele tem objeto, institutos, fundamentos e métodos próprios. O direito internacional privado ele tem uma porção de métodos, entre os principais que eu vou comentar, não precisa a gente aprofundar. Territorial, por exemplo, que analisa uma lei vigente em um determinado território. Conflitual, que cria critérios para conflitos de leis entre diversos países, de como analisar e como resolver esses conflitos de leis. Material, que tem a ver com a área no qual aquela legislação é analisada, por exemplo, se é família, se é sucessões, se é consumo, se é empresarial, etc. E imperativo é quando se prepondera a ordem pública, ou seja, quando se há prevalência do interesse público, que aí se coloca uma norma imperativa e que tem a ver com o interesse do Estado. Augusto Teixeira de Freitas, prosseguindo aqui, daqui a pouco eu abro o chat para olhar perguntas, se vocês tiverem, né? Se quiserem fazer já pergunta também pode, antes da gente entrar no ponto 2, que pelo menos a gente começa, se não der tempo para terminar hoje, não tem problema não. Augusto Teixeira de Freitas foi o pioneiro do estudo do direito internacional privado no Brasil, já no século XIX, seguidor de Savigny, defendia o domicílio como o principal elemento de conexão. Augusto Teixeira de Freitas, ele foi aluno da Faculdade de Direito do Recife, que hoje é da UFPE, né, onde eu terminei meu doutorado, e, inclusive, a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, que eu tive lá, tem o nome dele, e tem o município baiano, Teixeira de Freitas, tem Lauro de Freitas, que é na zona metropolitana, mas tem o Teixeira de Freitas, que é em homenagem a ele, que é no sul da Bahia, né?
e ele era um grande estudioso de direito internacional privado, e como Savigny, ele achava que o melhor elemento de conexão para resolver questões de direito internacional privado é o domicílio das partes. Porque o domicílio, gente, ele mostra o interesse da pessoa em termos econômicos, etc. Porque você pode ter uma nacionalidade, mas você resolveu imigrar, sair do seu país, né? E direito internacional privado trata justamente de resolver questões de pessoas que são envolvidas com o exterior, seja por motivos econômicos, familiares, pessoais, etc. Em 1906, por sua vez, Clovis Bevilacqua publicou no Brasil o livro Princípio de Direito Internacional Privado, no qual defendia a nacionalidade como principal elemento de conexão, por ser mais duradoura que o domicílio. Clovis Bevilacqua é outro autor muito importante, também estudou em Recife, né, ele era piauiense, e foi autor do Código Civil de 1916. Lembrando que o Código Civil brasileiro de hoje é o de 2002, que foi feito por Miguel Reale. Esse é o código anterior, né, que durou quase 100 anos. Aliás, quase 100 não, durou mais de 80 anos. Quase 90. E para Clovis Bevilacqua, o melhor elemento de conexão é a nacionalidade, porque ele acha que nacionalidade é mais duradoura que domicílio. Por outro lado, o domicílio acabou preponderando no caso do Brasil, viu? Mas se vocês analisarem a LINDB, vocês vão ver que o critério mais usado, embora às vezes a nacionalidade mas o critério mais usado acaba sendo o domicílio mesmo. Acho que pela influência de Clovis Bevilacqua, porque ele fez o Código Civil de 16, né? Então, foi nesse sentido. Prosseguindo aqui. A disciplina de Direito Internacional Privado, ela começou a ser ensinada no Brasil no ano de 1907, na Faculdade de Direito da UFRJ, que naquela época era a Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, né? Então, de lá para cá, se ensina essa disciplina há mais de 100 anos. E aqui, gente, as referências que a gente já falou aqui, no dia da apresentação. O melhor autor que a gente acha para a disciplina é o Floresbal Delomo, o livro está atualizado por Augusto Jäger Jr., curso de Direito Internacional Privado, da editora Forense. Todos esses livros da referência têm a última edição atualizada, desculpem, na biblioteca digital da SES. Todos. O outro livro é do Jacob Dollinger, atualizado pela professora Carmen Quibúcio da USP, de Internacional Privado, da editora Forense também. Esse livro é muito bom, assim, para a primeira unidade. E o outro livro é o de Mauzuoli, que é um livro bom, mas não tem a mesma qualidade que ele tem em público, né? O curso de Direito Internacional Privado, também da editora Forense. É um livro bom, mas, assim, não é tão bom quanto o dele de público. Mas, se vocês quiserem estudar por Mauzuoli, dá tranquilo. Se vocês gostaram da linguagem dele em público, né? Ele resolve, sim. Agora, eu acho o Delumo mais completo desses três. Pronto, deixa eu olhar aqui se vocês têm alguma pergunta antes da gente prosseguir no assunto. Ô, professor, é só uma observação que eu gostaria de fazer, que Pois eu não. entrei no site de Direito Internacional Sem Fronteiras, que o senhor Sim. enviou, e o workshop de língua francesa já está esgotado. Eita, meu Deus. Só está agora disponível. Se quiser mandar artigo, né? Justamente a jornada científica. O custo e o número de vagas, acho que foi. O custo era baixo e o número de vagas era pequeno. Acho que por isso que esgotou rápido. Pelo que eu entendi, era 60 vagas só, ou seja, foi muito pouco. Sim. Agora, fique de olho, vocês salvem esse grupo, porque eles publicam muita coisa, eles fazem muita revista, assim, para publicar, para mandar. Eles trabalham muito também com temas ligados às relações internacionais. Vocês podem mandar artigos e fazer eventos deles. Esse pessoal, eu estou acompanhando eles já publicaram um artigo meu com 2 alunos da SES,
E depois publicaram o artigo da China, que foi meu só esse artigo, e eles são muito bons, gente, então acompanhe eles, né? Se vocês quiserem mandar artigo agora, dentro de alguma dessa temática, também vale a pena. Agora, infelizmente, como custo, eles estavam cobrando preço de custo, assim. Acho que nem de custo, ele deve ter algum patrocínio, porque fazendo, acho que, não sei se 20, foi quantos reais aqui, que estava o workshop de francês? O de francês estava por 20 e o dos artigos, né, dos resumos, na verdade, quem quiser participar ainda tá por R$ 18 quase. Tá bom. E ouvinte sem taxa, né? Sim, parece que é sem taxa, professor. Já é esse o valor integral. É a pessoa só como ouvinte. Então, recomendo, gente. Fiquem de olho nesse pessoal. Então, dê uma olhadinha depois no evento. Pronto. Deixa eu ver. Pronto, o que eu ia perguntar agora, meu Deus? Sim. Se vocês têm alguma dúvida em relação ao ponto 1, alguma coisa, antes que a gente vá para o 2. Se vocês têm alguma dúvida desse assunto. Pronto, Emiliano está dizendo que está tudo ok. Então, façam, viu, o exercício de fixação vai até o dia 31. Então, perfeito, Ana Laísa, Raquel, Heloísa, tudo certinho, né? Então, vamos para o ponto 2. Ponto 2, eu até, pronto, uma coisa que eu tenho que até conferir, se vocês vão ter semana de estudo nesse período remoto, como teve semestre passado. Direito tem, RI, eu não estou bem lembrado se RI vai ter. Direito tem, já confirmaram, RI não. Mas qualquer coisa eu aviso, tá? Então, vamos para o ponto 2. Não, realmente, Beatriz, eu estou com a garganta um pouco ruim. Eu vou aqui rapidinho, mas é rápido, e pego uma aguinha, tá? Obrigado pela sensibilidade, que realmente eu já estava. Eu tenho que lembrar, gente, de trazer água. É rápido, viu? Vamos. Pronto, eu coloco 2 minutos. Né? Agradeço a sensibilidade, isso é muito importante. Pronto, gente, já voltei, obrigado. Eu sempre esqueço de colocar uma aguinha aqui, mas agora eu vou me dar o toque de colocar essa água, que é importante, né? Assim, cansa mais a voz da gente esse sistema de aula remota do que a aula presencial ao vivo. Sério mesmo. Pelo menos em relação a mim, eu sinto isso. Fica assim, primeiro, o assunto é mais rápido, porque você tem menos participação dos alunos, e aí o assunto vai, e a gente tem que ter cuidado, porque não adianta você dar muito conteúdo, principalmente quando é uma pessoa que tem um planejamento, que nem é o meu caso, que você já leciona a disciplina todos os anos, você conhece, você sabe o que tem que dar, você tem que ter cuidado para não jogar muito conteúdo, porque senão os alunos acabam não absorvendo, porque não adianta você dar muito conteúdo, você tem que dar o conteúdo que você propôs, né? Que você propôs e que está de acordo com a disciplina.
A disciplina, vocês sabem, ela é baseada em livros. Esses livros, eles têm uma bibliografia e a gente tem que dar aquele conteúdo dentro daquele período, né? Então, eu gosto de planejar, eu divido os pontos certinho, esse ponto assim. Então, é por aí. Pronto, gente, podemos retomar, né? Ou Sim. vocês também podemos, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá, ponto 2. Tá. Pessoal, esse slide aqui já está disponível para vocês, né? Esse slide já está lá e vocês já podem utilizá-lo. Então, vamos lá. Então, pessoal, ponto 2, fontes do direito internacional privado. As fontes do direito internacional privado não são necessariamente as mesmas do público. Existem algumas fontes em comum, mas não são as mesmas. E isso a gente vai ver agora. E existem duas categorias de fontes. Fontes, lembrando, de onde provém o direito. A analogia aí é com fonte d'água. Isso tem a ver com o direito romano, tá? Essa questão de chamar a origem, de onde vem o direito, é uma analogia que os romanos faziam com a questão da água. Então, existe desde a época do direito romano. E aí a gente tem duas categorias de fontes do direito internacional privado. As fontes internas. Quais seriam as fontes internas? Aquelas que são relativas ao direito interno de cada país. Como, por exemplo, a legislação daquele país. Já as fontes externas têm a ver com o direito estrangeiro ou com o direito internacional através de tratados. Claro, existem fontes que tanto podem ser internas quanto externas. Agora, externas no sentido de exterior ou de internacional. Lembrando, quando a gente fala, por exemplo, o direito internacional, eu estou falando em relação ao direito de outro país que não seja o Brasil. Quando eu estou falando de normas de direito internacional, aí eu estou falando em normas, por exemplo, relativas a tratados que são aplicadas em comum a vários estados soberanos. Seja no âmbito externo ou interno, existem outras fontes como a doutrina, a jurisprudência ou o costume. Essas três são fontes que podem ser tanto interna quanto externa. Doutrina. Doutrina é a literatura, ou seja, é a obra dos principais autores. Jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais, são aquelas decisões mais importantes, né, dos tribunais. Também pode ser no tribunal interno ou estrangeiro, ou até um tribunal internacional, né? Os tribunais internacionais são aqueles que formam ou são mantidos por organizações internacionais. E o costume? O costume é aquela prática reiterada, né, que acaba gerando vínculo jurídico. Pode ser interno ou externo. Delorme classifica as fontes do direito internacional privado na seguinte ordem. Aí é da mais importante para a menos importante. Essa classificação que ele traz, né? Primeiro, a lei. Lei é a norma interna de cada país. Também pode ser interno ou externo, né? Se for do próprio país, por exemplo, a LINDB.
No caso do Brasil, ela é interna. É a lei brasileira, Lei de Introdução às Normas do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Então, a primeira é a lei. E em relação à questão da lei, pessoal, já falei aqui, inclusive a gente falou isso semana passada, que questões de direito internacional privado demandam que a gente pesquise a legislação de outros países. Então, a gente estava até falando da questão da nacionalidade, da Austrália. Por exemplo, se for uma relação de família, brasileiro foi para a Austrália, emigrou lá, casou com um australiano, teve filhos, depois divorcia, depois morre, como é que fica a questão dos bens? Então, para saber disso, eu vou ter que pesquisar tanto a legislação brasileira quanto a legislação australiana e analisar se há um conflito entre elas, porque, como a gente viu no ponto passado, o método conflitual é utilizado no direito internacional privado. Tratados. Os tratados, aí é o mesmo que a gente viu no direito internacional público, ou seja, são aqueles acordos firmados entre sujeitos de direito internacional público. Ou seja, são partes de tratados tanto os estados soberanos quanto as organizações internacionais. Aí, por ordem, primeiro, repare que quem está em primeiro lugar é a lei, não os tratados. No direito internacional público, a lei, os tratados, os princípios e os costumes são as fontes mais importantes. E a lei interna não é considerada no direito internacional público. Doutrina. Doutrina é a obra dos principais autores, né? É a literatura também, pode se chamar literatura. Então, fica em terceiro lugar. Jurisprudência, essas decisões dos tribunais, que tanto podem ser nacionais, internacionais ou estrangeiras, né? Então, é daí que vem a jurisprudência. Jurisprudência é justamente aquelas decisões mais importantes, mais reiteradas. Por exemplo, aproveitando essa polêmica do caso do aborto da criança, né, que todos vocês devem ter acompanhado, e francamente, que situaçãozinha abjeta. Que situação abjeta, quer dizer, é garantido pela nossa lei e pela jurisprudência o direito ao aborto naquela circunstância, e as pessoas vão alucinadas fazer aglomeração na porta do hospital e etc. Então, por exemplo, a lei brasileira autoriza o aborto em relação a questões de estupro, quando causa risco de morte, quando há causa de risco de morte da mãe, e também, no caso do aborto anencefalo, nesse caso, pela jurisprudência do STF, né? Que é aquela criança o feto que não tem o cérebro. Costumes, que, como a gente falou, é a prática reiterada. Existem grandes diferenças aqui para o direito internacional público. No direito internacional público, os costumes estão entre as fontes mais importantes. Aqui ficou em último lugar. Uhum. E também essa questão da lei interna, essa é a principal diferença. A lei interna, como eu já falei, é a principal fonte do direito internacional privado no Brasil e na maioria dos países. Por quê? Porque para resolver questões de direito internacional privado, eu preciso analisar a legislação dos países envolvidos naquele negócio. Seja um negócio empresarial, seja um negócio familiar, consumo, trabalho, etc. Por isso que ela é tão importante. Então, quais são as principais fontes legislativas internas dentro do Brasil? Aqui é as principais normas do Brasil para o direito internacional privado, né? A primeira delas é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a chamada LINDB, que vocês vão escutar a todo instante a gente falando nela. Mas, como vocês já perceberam, eu não sou aquele professor de direito, e nem quando eu estou no curso de direito, que passa assunto lendo o artigo de lei, né? Tem o professor que pega, vamos agora do artigo 1 ao 10 hoje, eu não faço isso.
E, francamente, quando eu era aluno, eu detestava que os professores fizessem isso. Cita de vez em quando algum artigo, mas nada. Então, a gente tem a LINDB, que é a lei número 12.376/2010. A lei tem os principais critérios de direito internacional privado adotado dentro do Brasil. Antigamente, era chamada Lei de Introdução ao Código Civil, LIC. Essa lei data de 1942, foi reformulada, né, por essa de 2010, mas vamos dizer que 80% é a mesma lei. Então, praticamente ela mudou de nome e mudou algumas coisas, mas é uma legislação até muito boa. Tá? O nosso Código Penal, por exemplo, é de 1940, ou seja, esse direito da mulher do estupro em relação ao aborto, isso é coisa que já estava no Código Penal de 1940, há 80 anos atrás. Que até isso querem tirar, né? Constituição Federal de 1988, também extremamente importante. A lei de imigração, que a gente estudou bastante semestre passado, que é a lei número 13.445 de 2017, que estabeleceu novos critérios para a admissão e exclusão de estrangeiros no Brasil, né, e modernizou a nossa legislação. A legislação passa como o nosso Código Civil, que é 2002, o Código Tributário, Penal, 1940, processo civil mudou em 2015, já é novo. Processo penal, acho que ainda é o antigo, 81, 83, esqueci agora. Os tratados internacionais, por sua vez, além da legislação interna, eles têm grande importância na ausência de leis supranacionais, porque o único lugar que existe leis supranacionais é na União Europeia. E eles têm natureza jurídica dupla, né? Eles obrigam no plano nacional e internacional simultaneamente. Então, o tratado tanto vale dentro do país quanto fora. Então, por isso que a gente costuma dizer que eles têm essa natureza jurídica dupla. Leis supranacionais, ou seja, leis que valem em vários países, simultaneamente só existe em um lugar do mundo, que é na União Europeia. Fora da União Europeia, não há leis supranacionais no mundo inteiro. No Brasil, e isso a gente estudou semestre passado, os tratados internacionais têm, em regra geral, né, eles têm o mesmo grau hierárquico de leis ordinárias, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF, que a nossa Constituição não especifica. No entanto, após a emenda constitucional número 45 de 2004, os tratados sobre direitos humanos poderão ter força norma constitucional se aprovados com devido quórum, no caso do quórum de emenda constitucional. O quórum é o número de votos mínimo para se aprovar uma determinada coisa. O quórum de emenda constitucional é de 3/5 da Câmara e do Senado, votado em 2 turnos nas duas casas, ou seja, votar 2 vezes, primeira votação, segunda votação, nas 2 casas, ou seja, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado. Espero que vocês saibam a diferença da Câmara, Senado e Congresso Nacional. O Congresso Nacional é tudo junto, viu? O Congresso Nacional é dividido em 2 partes, que aí tem os pratinhos lá em Brasília. Se vocês já forem em Brasília, tem um pratinho para cima, que se eu não me engano é a Câmara, e tem um pratinho para baixo, que é o Senado. Eu vou. É isso. Né? Entenderam? Sim, o pratinho para baixo é o Senado, o pratinho para cima é a Câmara. Não sei se vocês já foram em Brasília, não? Ela já foi. Já, né? Pronto, já fez a visita? Não, eu não fiz a visita ao Congresso. Quando eu fui a Brasília, eu fiz a visita na presidência da República. Eu entrei na sala lá da presidência e fiz a visita. O Congresso eu não fiz, não. E só tirei foto na frente.
tirei foto no César foi aqui. Tirei foto no Itamaraty, que é muito bonito, que tem um lago lá. Tem um lago não, assim, tipo o espelho d'água, que tem uma fonte caindo. Tá ligado? O pessoal vai muito tirar foto lá, muito pessoal de RI. Né? Não, é bonito, é bem interessante. Então, Eu fui no Congresso, só que eu não fui na presidência. E aí eu fui no Ministério da Justiça e no Itamaraty. E no STF também. Sim. Só tem foto lá. Sim, é bem interessante ali. Aí, pessoal, o quórum de emenda constitucional é isso. Você tem que pegar o tratado, votar 2 vezes, 3/5 em cada votação, 3/5 dos deputados e dos senadores têm que aprovar. Tá? 3/5. É um quórum qualificado. Ou seja, por exemplo, de cada 100 deputados, se são 3/5, 60 tem que aprovar no mínimo. Não é isso? 3/5 de 100 é 60. É 60. Se alguém aí fez a conta e descobriu que eu estou errado, porque você tem que dividir, né? Se por 5 é 20, vezes 60. 3/5. Mas voltando aqui. Deixa eu colocar. Vamos voltar. Sim, e os tratados sobre direitos humanos que não foram aprovados com esse grau, esse quórum, eles alcançam validade norma supralegal. Norma supralegal é aquela que está abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária. Legislação ordinária são as leis comuns, como as leis federais comuns, tá? Não é ordinária no sentido que não presta, né? Nem é ordinária, tipo aquela história do compadre Washington. Washington vai ordinária, não. Legislação ordinária, legislação comum. Ordinária é no sentido de comum. Exemplo de relevantes tratados para o direito internacional do privado no Brasil, entre outros. Aqui são tratados de direito internacional privado que o Brasil ratificou e vale para o Brasil e alguns países também, vários países. Né? O Código de Direito Internacional Privado, que é o Código Bustamante de 1928. Esse Código de Direito Internacional Privado, ele vale até hoje, é o Código Bustamante, alguns critérios dele, além de foi trazido. Chama Bustamante, gente, porque foi relatado, foi proposto por Bustamante, que era um jurista cubano, sabe? Porque eu lembro, inclusive, acho que alguns de vocês conhecem Louise, da turma do sexto. Louise é muito fã do RBD. Aí lá tem Diego Bustamante. Ela disse, toda vez, professor, que o senhor fala do Código Bustamante, eu só me lembro de Diego Bustamante. Depois disso, eu não me esqueço mais. Toda vez que eu vejo Louise, aí eu lembro do RBD, que ela fala do Diego Bustamante. E quando eu estava dando aula sobre isso, esse assunto, falando do Código Bustamante, ela, professor, eu sou muito fã, não sei o que, isso tem alguma coisa a ver com o Diego Bustamante? Eu digo, não, é que eu saiba, esse Diego Bustamante é um personagem mexicano, né? Enquanto que o Bustamante aqui do Código é um jurista cubano. O Estatuto Orgânico do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado, que é o UNIDROIT, de 1940. Esse UNIDROIT fica em Roma. Percebo que a palavra aí é francês, porque tem essa influência francesa muito forte no direito internacional privado, que a gente vai ver mais à frente. A Convenção sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, de 1956. Essa convenção, pessoal, ela facilita concessão de alimentos, pensão alimentícia, entendeu? Porque no direito, alimentos não é só comida. O valor de alimentos serve para educação, vestuário, enfim, as necessidades básicas da pessoa. Aí, nesse caso, para você fazer a cobrança de alimentos entre pessoas que estão em países diferentes, existe um tratado que facilita.
Ele torna menos burocrático a vida de quem quer pedir alimentos, por exemplo, se o pai da criança está na Itália, mas a criança e a mãe estão aqui no Brasil, aí quer pedir alimentos, essa convenção facilita. Mas, como eu disse, não esqueçam, no direito, alimentos servem para manter qualquer coisa básica, não é só comida, né? As convenções interamericanas de direito internacional privada, chamadas CIDIPs, da Organização dos Estados Americanos, OEA, que tem sede em Washington, a exemplo das cartas rogatórias e arbitragem internacional de 75 e da obrigação alimentar de 89. Também tem uma convenção interamericana sobre a obrigação alimentar. Carta rogatória é para do Poder Judiciário de um país para outro. Cumprir uma ordem judicial de um país para outro, entenderam? A arbitragem internacional tem nem o que falar. Vocês sabem o que é. A doutrina possui grande importância como fonte, né? E a literatura, a obra dos principais autores, sendo usada principalmente quando você não tem leis, ou seja, na omissão de leis e tratados. Tem autores muito importantes. Em relação ao direito internacional privado, a doutrina clássica é de origem francesa. É muito influente. Depois vocês vão ver que, de vez em quando, a gente cita vários autores franceses, ou casos que ocorreram na França, principalmente no século XIX, e geraram jurisprudência e análise da doutrina internacional. A jurisprudência tem adquirido relevância no direito internacional privado a partir do crescimento do ativismo judicial no Brasil, né? Em países como Reino Unido, França e Estados Unidos, é considerada a fonte mais importante da disciplina. Então, na medida que o judiciário tem atuado de forma mais enfática, aí sim, a jurisprudência, né, ela tem feito mais, tem sido mais importante, né? Claro, há gente que é contra o ativismo judicial. Eu não acho que o problema seria necessariamente o ativismo judicial, ou seja, o fato de que os juízes eles se envolvem com questões políticas. Depende de como se envolve. O ativismo é uma realidade, não tem como a gente negar. O valor dos costumes como fonte jurídica, né, varia conforme o país. No Brasil, os costumes só se aplicam na falta ou omissão das leis e tratados. Então, no Brasil, primeira coisa, buscar leis e tratados. Costumes só se não tiver essa fonte. Bom, terminamos o ponto 2, que é esse ponto bem curtinho. As referências são as mesmas, né? Vocês que estão disponíveis lá na Biblioteca Digital da A6. Deixa eu olhar aqui. E aí, gente, vocês têm alguma pergunta? Terminamos o ponto 2. Tem alguma questão? Tá tudo certo? Que bom. Que bom que vocês estão craques na disciplina. Sim, aí já está disponível o exercício de fixação do ponto 2. Eu deixei desde 6h30. Então, vocês têm uns 15 dias aí para fazer, façam, por favor. Semana que vem a gente começa o ponto 3. Tá certo? Lembrando que a prova de vocês vai até o 5. 3, 4 e 5. 5 é o maior. Então é isso, pessoal. É isso, uma boa noite para vocês. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu pela presença. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas e até a próxima.